Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, esse é mais um vídeo das nossas aulas de agroenergia aqui do canal Aulas de Química com o professor Helbi Silva. E no vídeo de hoje eu peço que vocês prestem bastante atenção porque é um vídeo muito interessante. É um vídeo que vai falar sobre a produção de biodiesel, tá? Então, como eu já falei, eu sou o professor Helbi Silva e sejam todos e todas bem-vindos ao meu canal, tá? Então vamos começar. Agroenergia é um componente eletivo, tá? Para os estudantes da Escola Técnica Estadual Luiz Alves Lacerda. E aí esses estudantes estão estudando sobre a produção de energia a partir desses materiais provenientes da agroindústria. E hoje vamos falar um pouquinho sobre biodiesel, tá? Vocês já ouviram falar sobre biodiesel? Qual a importância do biodiesel para o seu cotidiano? O que é que você ouve diariamente sobre o biodiesel? O biodiesel ele é um tipo de combustível muito interessante e muito importante para a indústria. Por quê? Porque é um dos biocombustíveis que tem mais tecnologia, ou seja, que foram melhor desenvolvidos desde o desenvolvimento de todos os biodiesels. E ele já é utilizado em alta escala, principalmente aqui no Brasil, tá? Não só no Brasil, né, mas em várias partes do mundo. E no vídeo de hoje vamos estudar um pouquinho sobre a comparação entre a utilização do diesel, do biodiesel, as vantagens e desvantagens de utilizar o biodiesel. E vamos estudar também um pouquinho sobre como é feita a produção do biodiesel, quais matérias-primas, quais os processos e tudo mais, tá? Então fica aqui conosco. Antes de falar do biodiesel, a gente tem que lembrar um pouquinho do óleo diesel, tá? O óleo diesel, ele é concorrente ou parceiro, podemos dizer assim, né? Já que os dois são atualmente, na maior parte do tempo, utilizados de forma conjunta, o diesel e o biodiesel. O óleo diesel, ele é um dos derivados do petróleo, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, vamos recordar um pouquinho. Eu tenho lá o petróleo, meu óleo cru, tá? Eu vou aquecer esse petróleo e vou colocar na coluna de destilação. Tá? Quanto mais baixo, maior a temperatura. Então, ó, aqueles componentes que são voláteis, ou seja, que passam para o estado de vapor com facilidade, eles vão estar subindo ali naquela coluna de destilação. À medida que vai subindo, a temperatura ela vai diminuindo. E se a temperatura diminui, ou se os componentes que estão lá no estado gasoso, eles vão passar para o estado líquido. Quando eles liquefazem, né, eles passam para o estado líquido, eles vão cair aqui nesses pratos, tá? E cair nesses pratos são retirados os tipos diferentes das porções do petróleo. E se a gente parar para observar, o diesel, ele está aqui, olha. Ele liquefaz a 270 graus Celsius. Isso quer dizer que ele não é tão volátil. Ele é muito denso, tá? Então, ó, retirou o diesel ele pode ser utilizado para diversos fins, tá? Dentro das especificações da Petrobras, que é a empresa que mais vende esse combustível, né, o diesel ele é o principal combustível comercializado no mercado brasileiro, tá? Então, dentro dos combustíveis, o diesel é a maior potência, né, de comercialização. Ele é utilizado em transportes de carga, transporte de passageiro, os ônibus, as vans, né? Ele é utilizado em embarcações, na indústria, em geração de energia, em máquinas para construção civil, em máquinas agrícolas e locomotivas, né? A gente sabe que a gente tem aí no cabo a gente tem o VLT, né? Não só no cabo, em algumas regiões a gente tem o VLT, que é movido a diesel, tá? Então diesel é esse combustível robusto, né, que dá essa característica. Dentro do óleo diesel que é utilizado, né, a gente tem o diesel pódio, que é o diesel, como é que eu posso dizer, premium, né, digamos assim, que é o diesel S10 com alguma adição de aditivo, tá? Esses aditivos eles servem para melhorar toda a parte mecânica do carro, tá? A parte de injeção e tudo mais. O diesel S10, tá? A característica principal do diesel S10 é que ele tem um menor teor de enxofre. Lembrando que enxofre é aquela substância, né, que quando queimada pode gerar óxidos de enxofre que vão para a atmosfera. Esses óxidos de enxofre na atmosfera, eles podem reagir com a água e formar chuvas ácidas, elevando o pH da atmosfera. Não só isso, né? Também pode contaminar solos, pode contaminar efluentes e tudo mais. Então, ó, ele tem a menor
concentração, menor quantidade de enxofre. São 10 ppm, ou seja, a cada quilograma de diesel eu tenho 10 miligramas de enxofre, tá? Então, a quantidade bem baixa. Ele também possibilita a diminuição na emissão de 80% das partículas, dos particulados, ou seja, das partículas sólidas que estão presentes na queima, e 98% de óxido de nitrogênio, que também é um dos principais fatores para as chuvas ácidas, tá? A outra especificação é o diesel S500, que diferente do diesel S10, ele tem 500 ppm, ou seja, 500 miligramas a cada quilograma de diesel. Ele tem de enxofre, tá? E geralmente esse diesel ele é utilizado para motores que foram fabricados antes de 2012, tá? Depois de 2012, com o lançamento do S10, em 2013, a gente teve, né, essa organizada aí nesses motores, beleza? E por fim a gente tem o biodiesel, que diferente do diesel que a gente está falando até agora, o biodiesel ele tem a característica de ser derivado ele ser um combustível biodegradável, tá? E derivado de fontes renováveis, como a gente vai estudar hoje. A característica principal do diesel é que hoje, no mercado brasileiro, a mistura do biodiesel ao diesel é de 5%, ou seja, naquela quantidade 100% de diesel, eu adiciono 5% de biodiesel, que é o chamado diesel B5, tá? Tranquilo? Qual a diferença na estrutura química do diesel para o biodiesel? A primeira diferença principal é que o diesel ele é um hidrocarboneto, tá? E o biodiesel ele é um alquil éster. O que isso quer dizer? São dois grupos orgânicos funcionais diferentes. Esses dois grupos orgânicos funcionais diferentes, eles dão características diferentes aos meus compostos. Na maior parte do tempo, o diesel ele se apresenta na forma de N-hexadecano, que tem a estrutura C16H34, ou seja, 16 carbonos, 34 hidrogênios, tá? Essa aqui é a estrutura aberta. Ele é o derivado do petróleo, né? Já que a gente sabe que os hidrocarbonetos são os principais derivados do petróleo. E ele tem uma alta cetanagem. O que isso quer dizer? Que para os motores a diesel, ele tem uma boa geração de energia, tá? Então, ele tem uma boa geração de força. Isso a gente pode comparar, por exemplo, com a gasolina, para os motores a gasolina e a álcool, a etanol. Qual a diferença? Os motores a gasolina eles precisam de uma alta octanagem. Os motores a diesel eles precisam de uma alta cetanagem, tá? É por isso que não se coloca, né, gasolina no motor a diesel e vice-versa, tá? Porque não vai ter a potência suficiente para a queima e para a utilização naquele motor. Já para o biodiesel, eu tenho uma característica diferente. Ao invés de eu ter um hidrocarboneto, eu tenho um alquil éster. O que isso quer dizer? Eu tenho um grupo alcano aqui, que é só carbono e hidrogênio, e tenho esse éster. O éster ele vai ser constituído por esse carbono, fazendo uma covalente dupla com oxigênio e uma ligação covalente simples com um outro oxigênio aqui, tá? Esse grupo éster dá uma característica diferente ao meu biodiesel, mas não característica de queima. Por quê? Porque como ele vai ser utilizado semelhante ao diesel, ele tem a mesma, uma acetanagem parecida, tá? Uma queima parecida. Então, ó, diferente de ser derivado do petróleo, ele é produzido de óleos vegetais, que são as chamadas oleaginosas, e também pode ser produzido em pequena escala de alguns de fontes animais, tá? E também pode ser utilizado puro ou misturado ao diesel, como a gente viu no slide anterior. Ele pode ser adicionado ao diesel e essa mistura dá uma melhor eficiência ao meu combustível. Quando a gente fala do motor a diesel, a gente tem que estudar um pouquinho primeiro o ciclo de Otto. O ciclo de Otto foi desenvolvido por um cientista, né, chamado Otto. Ele é um ciclo termodinâmico, tá? E ele é utilizado na sua maior parte em motores de automóveis, mas ele trabalha da seguinte forma. Ele tem 4 tempos. O primeiro tempo é a admissão, tá?
No momento da admissão, a válvula de admissão se abre, injetando no cilindro a mistura de ar e o combustível. Qual a diferença do motor de gasolina para o motor a diesel? Essa parte da admissão, tá? No motor a gasolina, o bico injetor, né, coloca o ar e o combustível tudo junto. No motor a diesel, existe um local que entra o ar e existe um local que entra diretamente o diesel para fazer essa mistura ar-combustível. E aí, ó, entrou aqui a mistura do ar com o combustível, existe a compressão. Quando eu vou comprimir esse gás no motor a diesel, tá? A compressão faz com que esse combustível, ele entre em combustão, tá? Que é esse processo aqui, ó. Eu abri, coloquei a misturar combustível azulzinha, comprimi. Quando eu comprimo, esse combustível ele vai entrar em combustão, tá? O terceiro é combustão. A vela de ignição solta uma pequena faísca, explodindo a mistura e levando o pistão de volta ao modo inferior, ou seja, explode e aí o pistão volta, tá? A diferença do motor a diesel para o motor a combustível é que no motor a diesel eu não preciso que essa vela de ignição ela solte uma faísca, porque a temperatura é tão elevada que o motor ele já entra em combustão só pela compressão. No meu motor a gasolina, eu tenho que eu preciso sim dessa vela de ignição, tá? Para fazer a faísca para o meu combustível entrar em combustão. E por fim, a válvula de escape se abre, tá? Liberando esses gases que foram formados. E aí sai lá pelo cano de escape. E aí o processo começa novamente. Perceba que eu tenho vários pistões ligados entre si, tá? E esse movimento do motor faz com que esses pistões eles comecem a se movimentar, tá? A girar. E eu tenho o movimento das minhas rodas, tá? Esse foi o primeiro motor, aqui a foto, o motor diesel, tá? Lançado em 1893. Perceba como ele era bem grande, tá? E aí, ó, qual a diferença do motor a diesel para o motor a gasolina? Eu já falei aqui quando estava explicando, mas basicamente, eu tenho a maior taxa de compressão, ou seja, eu tenho maior robustez do motor a diesel do que o motor a gasolina, por isso que são utilizados em veículos maiores, como ônibus, máquinas, né, ao invés da gasolina, que é utilizada em automóveis e carros. Enquanto o motor a gasolina admite a misturar combustível para o cilindro, o motor a diesel aspira apenas ar, com o diesel sendo despejado diretamente no topo do cilindro, né? Como eu falei, em locais diferentes. E a ignição dos motores a gasolina se dá a partir da faísca elétrica, da vela, e no motor a diesel essa compressão eleva a temperatura de uma forma que não precisa ter essa vela de ignição. Ok? Tranquilo? Entendido o motor, a gente vai estudar um pouquinho da história do biodiesel, tá? Rudolf Diesel foi o patriarca, né, digamos assim, o primeiro a desenvolver essa parte da ciência, da tecnologia. Em 1861 surgiu a primeira refinaria de petróleo, trabalhando, né, com diesel. Em 1892 obteve-se a primeira patente com motor de alta ignição, aquele motor que a gente mostrou lá. Em 1897 coloca em funcionamento de forma eficiente o primeiro modelo do motor a diesel, tá? Que foi aquele modelo lá desenvolvido a diesel. Em 1900 começam os primeiros testes com óleo vegetal, no caso esse óleo é o óleo de amendoim, tá? Ou seja, a utilização do biodiesel. Em 1937, né? Aqui, ó, pertinho da gente já. A primeira patente de biodiesel por esse pesquisador belga, que é o Charles George, a partir da transesterificação do óleo de dendê com metanol na presença de ácido sulfúrico, para aplicação como combustíveis para automóveis de combustão interna. Então, foi a primeira vez que foi pensado, né, o processo de pegar esse óleo, transesterificar, ou seja, produzir o biodiesel para
a utilização nos automóveis. Em 1983, né, o mesmo cientista, Charles, ele utilizou pela primeira vez o biodiesel nos ônibus lá, né, da Bélgica, nessas duas cidades, Bruxelas e Louvain. Em 1940, nos anos de 1940, surgiu a primeira patente de biodiesel a partir de produto transesterificado do óleo de amendoim com metanol. E em 1983, né, no Brasil, foi publicada a primeira patente da produção de biodiesel a partir de frutos ou sementes oleaginosas, tá? Então perceba, é uma tecnologia que, comparada aos outros biocombustíveis, é bastante antiga, né? Só não quando se compara ao biogás, que é muito mais antiga. Mas é uma tecnologia que ao longo dos anos ela veio se desenvolvendo, tá? E hoje ela já tem um patamar muito bacana na própria indústria. Inclusive, a gente vai falar mais à frente que a própria Petrobras ela está fazendo algumas pesquisas que mostram a utilização de não de um biogás, não de um biodiesel, perdão, mas de um diesel renovável. Então, ó, ela está fazendo essas pesquisas, né, de outras formas para desenvolver outros combustíveis que sejam menos devastadores para o meio ambiente, tá? Então, ó, surgiu então o Programa Nacional de Produção aqui no Brasil, né, de produção e uso de biodiesel, tá? Que foi um programa interministerial do governo federal que tinha por objetivo a implementação de uma forma sustentável, tanto técnica como econômica, para a produção de biodiesel com enfoque na inclusão social, isso é muito importante, e no desenvolvimento regional, via geração de emprego e renda. Porque é possível perceber, que a gente vai ver mais à frente, que essas matérias-primas para biodiesel, essas oleaginosas, são matérias que, dentro do panorama, né, do Brasil, podem ser bem plantadas, bem colhidas, bem desenvolvidas para a produção. Então, nas regiões, ela além de gerar renda, né, vai ter um impacto social muito grande. Então, qual foi a principal meta desse PNPB? Foi a adição de biodiesel ao diesel com o passar dos anos, tá? Então perceba, lá em 2005 era possível perceber que o percentual de biodiesel adicionado ao diesel era de 2%. E a partir dos anos esse percentual foi aumentando, chegando até hoje, no ano 2020, que é de 12%. Só que tem um detalhe, né? Eles já colocaram uma perspectiva para o ano 2023, que essa adição de biodiesel ao diesel seja de 15%, tá? Isso faz com que a eficiência do combustível seja melhor, eu gere emprego, eu gere renda e tenha um impacto ambiental muito positivo para o país. Então, ó, muito massa esse Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. Quais são as matérias-primas primordiais para a produção desse biodiesel? Eu tenho as matérias-primas de origem vegetais, que são chamadas oleaginosas, tá? Que dentre elas eu tenho o óleo da mamona, o óleo de soja, o óleo de girassol, o óleo de algodão, o óleo do babaçu, o óleo do pinhão manso, o óleo do dendê, que também é chamado óleo de palma, né? E o óleo de amendoim, tá? E entre outras oleaginosas que também podem ser utilizadas, né? Esse óleo pode ser extraído, né, a partir desses vegetais, tá? Esses são os principais. Aqui em Pernambuco a gente tem algumas empresas que produzem esse biodiesel, e a mamona, né, não só em Pernambuco, mas na região Nordeste, como a mamona tem essa característica de crescer nessas regiões, né, mais secas, é uma das matérias-primas bem utilizadas nessa região, tá? Não só a mamona, né, também o dendê, né, a soja, entre outros. O coco, né, também é utilizado. Existem também algumas matérias-primas de origem animal ou de reuso. De origem animal a gente tem a gordura do frango, que pode ser utilizada, gordura de boi pode ser utilizada, óleo de peixe também pode ser utilizado, tá? E um dos mais conhecidos é o óleo de fritura, né? Aquele óleo lá que já está queimado, que você guarda e leva para uma indústria, para a produção de biodiesel, tá? Esse óleo de fritura é muito importante para essa produção de biodiesel.
E uma das tecnologias que vem sendo desenvolvidas atualmente, mas que tem dado bons resultados e é muito importante, é a produção de biodiesel a partir do cultivo de microalgas, tá? Essas microalgas, elas são muito importantes, tá? E podem ser cultivadas em pequena escala, né, em laboratório, podem ser cultivadas em larga escala, a partir de bioreatores e tanques abertos. E perceba nessa imagem aqui, ó, que litros de óleo por hectare, tá? De soja 594, de girassol 668 litros, mamona 585, palma 635, esse aqui é o pinhão manso 1850 e perceba as microalgas de 5.000 até 15.000 litros de óleo por hectare. Então é uma quantidade muito grande. E como é que acontece essa produção? De uma forma bem sustentável, né? A gente tem, ó, eu tenho a alga, microalga, tá? A partir da energia do sol, ela cresce, se desenvolve. Eu tenho a extração do óleo, eu formo resíduo proteico e também o biodiesel, tá? A partir dessa produção de biodiesel, eu formo a glicerina e o próprio combustível, que vai ser utilizado nos veículos, e quando utilizado nesses veículos, eles produzem CO2. CO2 junto com a água fazem a microalga. CO2 junto com o sol, perdão, fazem a microalga crescer novamente e fechar o ciclo. Então entra aí nessa questão do ciclo do carbono, muito importante para a produção sustentável desses biocombustíveis. Então a microalga é também uma dos alvos, né, para a produção desse biodiesel. Se a gente for observar qual a matéria-prima para a produção de biodiesel mais utilizada dentro do nosso país, né, de acordo com a ANP, no ano de dezembro de 2018, eu tinha aqui o óleo de soja, era o mais utilizado para a produção do biodiesel, seguido pela gordura bovina, tá? Outros materiais graxos, e alguns outros óleos, como óleo de dendê, óleo de algodão, óleo de fritura, óleo também é muito utilizado. Algumas gorduras, como gordura de porco, de frango e entre outros, tá? Entre outras oleaginosas. Então, perceba que o óleo de soja e a gordura bovina são as principais matérias-primas utilizadas para a produção de biodiesel aqui no Brasil. Mas como assim produção de biodiesel, tá? O biodiesel, ele nada mais é do que o resultado de uma reação de transesterificação, tá? De um óleo vegetal. Então, de uma forma geral é o seguinte, eu pego aquele óleo, tá? A gente tem que lembrar que óleos, eles são lipídios, tá? Esses lipídios, eles vão se apresentar na forma de triglicerídeos. Triglicerídeos são esses compostos formados por esses ésteres aqui, né? Eu faço esses triglicerídeos, eles reagirem com um álcool primário, que pode ser metanol ou etanol. Quando o triglicerídeo reage com esse álcool primário, perceba aqui, ó, a parte azul, tá? Vai se ligar a esse CH3 e a parte rosa vai se ligar a essa parte OH. Então aqui é uma reação de dupla troca. Quando isso acontecer, ao invés de ter uma molécula só de triglicerídeo, eu vou ter 3 ésteres diferentes. Ou seja, eu vou partir aqui e formar 3 pedacinhos diferentes, tá? Esses ésteres, esses alquilésteres, são chamados biodiesel, tá? Então, na reação de transesterificação, eu transformo o triglicerídeo em 3 ésteres diferentes e forma também a glicerina, tá? A glicerina, no final, pode ser utilizada para a produção de shampoo, produção de materiais de limpeza e tudo mais. E os ésteres, eles são utilizados para a produção do biodiesel, né? Para o biodiesel, vai ser purificado para a produção do biodiesel, tá? Então, dependendo do meu óleo, tá? Eu vou ter triglicerídeos diferentes. Por exemplo, o óleo de soja, ele tem uma composição de triglicerídeo. O óleo de amendoim, ele tem outra composição de triglicerídeo, tá? Quando eu pego esse óleo, faço essa reação aqui com metanol ou etanol, eu tenho a produção de biodiesel, tá? Deu para entender? Qualquer dúvida, coloca aí no chat como é essa reação de transesterificação.
Professor, mas a minha pergunta é o seguinte: por que eu não pego já o óleo e uso já direto lá no meu motor? Já que no começo se utilizava o óleo de amendoim como combustível e tudo mais. Por que eu tenho que pegar esse óleo e tenho que formar o biodiesel, transesterificar? Por quê? Quais os principais problemas decorrentes da utilização dos óleos vegetais sem essa transesterificação? Ou seja, eu pego o óleo de soja, boto lá no meu motor a diesel. Qual o principal problema? A curto prazo, para a partida fria, ele tem alta viscosidade, ele não tem a queima muito boa, tá? Ele tem um número baixo de cetano e tem um baixo ponto de fulgor, então ele vai ir-se embora. Ele também pode entupir, tá? O filtro, os bicos injetores, as linhas, né? E pode bater o motor, tá? Já que tem um baixo ponto de queima ali, né? A força é baixa, porque tem uma baixa quantidade de cetano. E a longo prazo ele pode formar, olha, aqueles encrustamentos, né, no pistão, no cabeçote do motor. Ele pode depositar carbono também nessa região, desgastar excessivamente o motor, ter falha na lubrificação do motor, tá? Porque pode polimerizar esses óleos aqui vegetais, pode polimerizar e formar elementos muito viscosos e aí ficarem incrustados ali naquele local do motor. Mas o principal problema é a liberação da acroleína. Não sei se vocês já ouviram falar sobre quando você frita uma comida no óleo muito queimado, ou seja, um óleo de fritura que está muito preto. Porque fritar é muito ruim para a saúde nesse óleo preto. Porque existe essa substância chamada acroleína, que ela é formada a partir do momento que esse óleo vai queimando, vai ficando escuro. Quanto mais escuro o meu óleo tiver, maior a concentração de acroleína. E essa substância acroleína é uma substância altamente tóxica, ou seja, altamente cancerígena, tá? Ela pode resultar em diversos problemas de saúde. Por quê? Por causa da presença dessas duplas conjugadas, tá? Essas duplas ligações aqui conjugadas, aqui eu tenho uma dupla covalente dupla com oxigênio e uma covalente dupla aqui nesses carbonos. Essa ligação dupla conjugada, ela pode causar, ela é muito reativa e consequentemente pode causar diversos danos no nosso DNA, nos nossos órgãos, nas nossas células e tudo mais, tá? Então, cuidado ao utilizar muito os óleos, né? Ficar reutilizando muito os óleos. Quando ele estiver preto, já descarta de uma forma adequada, né? Tenta levar para alguma empresa, né? Entre elas a ASA é uma das empresas que recebe esse óleo de fritura, tá? Quem quiser entrar em contato. E aí, com esses óleos de fritura, eles produzem material de limpeza, né? Que são esses que a gente conhece, tá? Então, cuidado. Descobriu as matérias-primas, agora como é que acontece esse processo? Primeiro, a gente tem que lembrar que as matérias-primas, elas são o óleo vegetal, lá o meu triglicerídeo, da minha oleaginosa, e o meu álcool, né? O meu metanol ou etanol, tá? Que vai ser o meu catalisador. Então, eu pego lá minha oleaginosa, coloco numa prensa. Quando eu espremer, tá? Fizer pressão, ela vai liberar o óleo. Quando ela liberar esse óleo, vai formar a torta, né? Que é a parte sólida que fica. Esse óleo vai para o tanque de óleo bruto. Quando eu pego esse óleo, ele vai ser tratado. Eu vou neutralizar primeiro esse óleo para não ter processos colaterais ali no meu tratamento, né? Não ter explosão ou algo do tipo. E quando eu neutralizo, eu levo ele para o tanque de óleo neutro. Quando eu levo para o tanque de óleo neutro, ele vai ficar um tempinho, né? Descansando até ir para o reator. Nesse reator, a gente adiciona o catalisador, que é o meu metanol ou etanol, ao óleo e faz reagir, né? Deixa lá reagindo. Quando reage, a gente leva para o decantador, tá? No decantador, eu tenho a saída, que vai destilar e vai recuperar o metanol, né? Que o metanol que não foi utilizado, tá? Tem como ir para tem a parte que vai para o reator 2, que é aquela parte que não reagiu, tá? E vai para o decantador 2.
Desses dois decantadores sai a glicerina bruta, que é um dos materiais que são produzidos no final, a glicerina. E o óleo, ele passa para esses três processos aqui de lavagens, tá? Ele é lavado com água acidulada, com água. Como assim lavado, professor? Já que o óleo não se mistura com a água, eu adiciono água. A água vai solubilizar aquelas partículas, aqueles contaminantes que tinha ali dentro. E depois eu separo, tá? A partir do processo de secagem. Quando eu seco, eu tiro a água, fica apenas o meu biodiesel limpo, bruto, perfeito para utilizar já lá nos veículos. Tranquilo? Então, basicamente, esse é o processo de produção do biodiesel, tá? E aí, eu quero que vocês comparem esse processo de produção do biodiesel com o processo de produção de etanol lá do vídeo passado, ok? Pra gente finalizar, a gente tem aqui, ó, esse esqueminha aqui em GIF, tá? Que mostra como acontece. A questão do ciclo de carbono para o biodiesel é do mesmo jeito, né? Eu tenho aqui, ó, as emissões de CO2, né? De óxidos de carbono ao meio ambiente. Esse CO2, ele é colhido pelas plantas, tá? E essas plantas, elas dão seus frutos e são colhidos para a produção de biodiesel. Esse biodiesel, ele essa planta, né? Essa semente, essa oleaginosa, ela é prensada. Quando é prensada, sai o óleo vegetal e o resto vira ração para os animais. O óleo vegetal, ele é tratado numa biorefinaria para a produção de biodiesel. E esse biodiesel é utilizado como combustível para os outros automóveis e tudo mais, tá? Para caminhões, máquinas, né? Para esse fim. E como esses meios de transporte, né, e equipamentos, eles liberam esse CO2 após a queima, esse CO2 novamente entra no ciclo, tá? Quais são as principais vantagens e desvantagens da utilização do biodiesel? As principais vantagens é que é um combustível renovável, um biocombustível. Ele entra nesse balanço do gás carbônico que a gente viu lá no slide anterior. Reduz a emissão de particulados, né? Já que eu lavo, eu trato, eu faço um negócio bem perfeitinho. Tem um alto número de cetano, ou seja, a queima é boa. Dispensa ajuste prévio do motor, né? Até B5, ou seja, eu posso adicionar no meu diesel tranquilamente. E aumento das atividades rurais e industriais, né? Tem aquele impacto social que a gente já viu lá nas regiões que plantam e tal, trabalham com essa parte aí de agricultura. A principal desvantagem do biodiesel, ele tem mais emissão de óxidos de nitrogênio do que o diesel. Ele pode dissolver alguns componentes elastoméricos presentes no motor, tá? Então tem que ter essa adaptação. Não tem uma estabilidade muito grande, né? Não tem estudo ainda sobre a estabilidade do biodiesel, então para se depositar esse biodiesel, onde é que vai ficar, né? Ele é mais solúvel em água do que o diesel, então tem a maior possibilidade de ter água ali naquele combustível, consequentemente aumentar a corrosão. E maior desgaste devido à presença do metanol ou a glicerina livre, né? O que é que vai fazer com esse metanol que não foi utilizado e essa glicerina, né? Muitas pessoas, como eu já falei, utilizam a glicerina para a produção de materiais de limpeza e o metanol é reutilizado no processo. Por fim, aqui a gente tem uma imagem que mostra o óleo diesel e o biodiesel. A gente percebe que visivelmente apresentam as mesmas características, mesmo sabendo que a estrutura química é diferente, tá? E ó, eu agradeço a todos, tá? Assistir essa aula até aqui. Peço que, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Ativa seu sinal, como é, rapaz? Esqueci agora. Seu sininho para receber todas as notificações. E não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, tá? Muito obrigado a todos e um beijão. Falou, seus arretados. Valeu!